Olá, caros alunos. Iniciemos mais uma aula de filosofia. Muitas vezes, quando a gente vai falar sobre o início da filosofia, o nascimento da filosofia, a gente tende a falar um pouco de mitologia. Por quê? Porque a filosofia vai surgir exatamente quando os gregos vão tentar deixar de lado o mito ou a mitologia como uma maneira de explicar a realidade. Então, os filósofos vão tentar buscar uma explicação mais racional do mundo. Mas o que é mitologia? Mitologia, no sentido literal, quer dizer estudo dos mitos. Logia, estudo. O mito, por sua vez, é um sinônimo para história, causo. Não é isso? A gente, quando fala um mito, uma história, um causo. Na Grécia, isso era levado tão a sério que havia até um profissional, o Aedo, que ganhava a vida narrando aventuras de amor entre as divindades imortais, de monstros com cabelo de serpente, de heróis que lutavam munidos de uma clava, de deuses com pensamentos mesquinhos que brigavam por qualquer coisa, de labirintos sem fim, de rios que falavam e até de bichos de 100 cabeças. As cenas fascinantes tinham um caráter didático, ou seja, o que é isso? É a tentativa de explicar a realidade. Elas ajudavam a população a entender o mundo e a agir nele. Sentimentos, estações do ano, guerras, trovões, os efeitos da própria vida, tudo ficava mais simples de entender quando fazia parte de um mito. Séculos mais tarde, o termo ganhou outra conotação. A gente hoje fala que mito é mentira, ou seja, isso é mito, ou seja, isso é mentira, uma fantasia. Mas para os gregos, o mito era uma coisa bem real. Quais eram os principais deuses gregos? Olha, eu vou falar de alguns aqui. Existem vários outros aí descritos na mitologia grega. Existiam dezenas de deuses que eram adorados nas cidades gregas. Os mais famosos eram 12, e todos viviam no Olimpo. Cada um tinha uma personalidade própria e qualquer um podia enviar uma desgraça caso os mortais aqui na Terra não lhe dedicassem oferendas e sacrifícios. Então vamos lá. O primeiro deles, que a gente vai falar, o Hermes. O Hermes, a gente tem o nome romano dele, Mercúrio. Por quê? Eu já falei um pouco em outra aula, mas é o seguinte. A gente sabe que quando a Grécia foi dominada pelos romanos, os romanos não aniquilaram a cultura dos gregos, eles absorveram a cultura dos gregos. Então, os mesmos deuses gregos se tornaram deuses romanos, só modificou o nome. Entendeu? Até as características dos deuses eram as mesmas. Então, Hermes era Mercúrio para os romanos. Era o garoto de recados do Olimpo. Usava um chapéu com sandálias aladas para voar mais rápido e transmitir as ordens de Zeus. Hefesto é o Vulcano para os romanos, é o deus da metalurgia e do fogo. A gente tem Hera, que é chamada Juno, é a ciumenta esposa de Zeus. Na mitologia grega a gente costuma dizer que Zeus era muito mulherengo, gostava de se deitar com mortais, etc. Ela esforçou-se em punir as amantes do marido e seus filhos ilegítimos, como por exemplo Hércules. Eros é o Cupido, o chamado Cupido, deus do amor, divertia-se flechando os mortais. Suas vítimas ficavam perdidamente apaixonadas. É muito famoso esse deus grego e romano. Apolo, ele é tido como o mais bonito dos deuses. Era todo certinho. Segundo a mitologia, é o deus da adivinhação, da música e do céu azul. Tanto que quando a gente tem lá nas histórias dos gregos, o templo de Apolo e tal, exatamente, é lá que as pessoas buscavam o oráculo de Delfos, no qual eles sabiam, por exemplo, dos presságios. Palas Atena é a Minerva, deusa da sabedoria. Nasceu da cabeça de Zeus. Seu símbolo é uma coruja. Dioniso, o Baco, é o deus do vinho, do transe alcoólico, do teatro, e preferia se divertir na terra a ficar no Olimpo. Então a gente faz muita referência ao Baco, o deus do vinho, nas festas, etc. Hades é o Plutão, é o irmão de Zeus que governava o mundo subterrâneo. É uma espécie de inferno, mas eu já falei em outra aula aí, o inferno dos gregos não é o inferno católico. O inferno dos gregos era para onde vão todos os mortos, sejam bons, ruins, não era só as pessoas que foram condenadas. Todos os mortos vão para o Hades, ou o inferno, o lugar onde é governado por Hades, Plutão. Afrodite, Vênus, é a deusa do amor e da beleza. Ela traiu o marido Hefesto com Áries, deus da guerra. E Poseidon, ou Netuno, é o deus do mar, segurava um tridente e o estado das ondas dependia do seu humor. E por fim, nós vamos falar um pouco de Zeus. Quem era Zeus? Zeus era o Júpiter para os romanos, o mais poderoso de todos. Tinha como arma o raio.
Então, quando a gente fala dos deuses da mitologia grega, geralmente a gente está falando de Zeus. Esses deuses aparecem hora e outra nos escritos de Hesíodo e Homero. E só que aparece também em diversos outros escritos. E mais importante do que aparecerem em escritos, esses deuses eles aparecem nas histórias que eram contadas de pai para filho. Então, na próxima aula a gente vai falar um pouquinho mais sobre, por exemplo, como surgiu o universo para os gregos a partir da mitologia grega. Então, até a próxima aula sobre mitologia. Se tiverem alguma curiosidade em relação a isso, podem deixar nos comentários que vai ser um prazer gravar um vídeo explicando um pouco mais e até mesmo para poder instruir algo que seja do interesse de todos. Muito obrigado pela atenção, até a próxima aula.